Pessoal, olha na oficina de quem eu tô hoje. Grande Elias Leão. A gente nunca gravou juntos, né? Hã? A gente nunca gravou Não, juntos. você sempre se escondeu. Pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar sobre tipos de madeira usinadas, né? Ninguém melhor do que o Leão pra falar sobre isso. Um cara que começou a trabalhar com madeira maciça. Como é que o Daniel falava? Um cara que construiu a Arca de Noé. Nem tanto, nem tanto. Eu falava, nem tanto, Daniel. Então hoje a gente vai falar de MDF, de MDP, de compensado, a diferença desses materiais, aquele aglomerado de antigamente. E realmente o Leão é uma das melhores pessoas para poder falar sobre isso, porque ele acompanhou a evolução da tecnologia e é uma das poucas pessoas que eu conheço que sabe trabalhar muito bem com madeira maciça, mas que acompanhou essa tecnologia também e consegue trabalhar com esses outros materiais e fazer coisas muito diferenciadas, né, com esses materiais. Sair do padrão e fazer, como vocês têm visto aí nos vídeos que a gente tem feito, nos conteúdos que a gente tem produzido sobre vários assuntos diferentes desse mercado. Então, bora lá? Pessoal, vocês sabem o que significa MDF e MDP? O que essa sigla significa? Você sabe, né, Leão? O seu inglês é bom? Não. É Medium Density Fiberboard pro MDF e pro MDP é Medium Density Particle Board. Então qual que é a diferença? Do inglês é de partícula e de fibra. O MDF, ele é prensado com calor e pressão, mas são fibras de madeira com resina sintética. Já o MDP são partículas de madeira com alta pressão e calor também e resina sintética. Então tem uma diferença na fibra e na partícula, né? A partícula é um pouco maior, por isso que se chama de MDP e o MDF de MDF. E o compensado é o laminado, né? Ele é feito de madeira natural, madeira maciça, é tirado as lâminas, e aí daí vem o laminado, e elas são camadas intercaladas, normalmente números ímpares, porque as duas faces precisam estarem no mesmo segmento por causa do acabamento. E por isso que ele tem uma resistência em carga mecânica muito maior do que no MDP e porque MDF. As fibras são cruzadas, né? Quando eles vão fazer a colagem, eles cruzam as fibras e isso gera uma resistência estrutural muito grande para o material. E a cola utilizada no compensado, geralmente é a cola fenólica, mas a gente falou muito sobre isso em dois vídeos que tem aqui no canal da Gemad, um feito pelo Daniel Simberg e outro por mim, falando tudo sobre compensado. Vai lá conferir esse vídeo porque vale a pena. E uma coisa que é muito importante falar também, né, Leão, que o MDP e o MDF, eles são feitos com madeiras plantadas, com madeiras de reflorestamento. Então tem essa pegada de sustentabilidade, ou seja, não são feitos com madeiras vindas da floresta amazônica nem da Mata Atlântica. Então é considerado um material super sustentável, né? Sim. E uma grande polêmica que existe, na verdade, uma grande dúvida que o pessoal tem é o antigo aglomerado e o MDP. Muita gente acha que o MDP é aquele antigo aglomerado. E na verdade não é, porque aquele aglomerado de antigamente, que muita gente usava e achava pouco resistente, ele era feito de resíduos de madeira, de serragem, de pó de madeira, e nem sempre era usado resina sintética, e sim cola, né? Então realmente ele tinha uma resistência menor, que é completamente diferente do material que é o MDP. E se você, né, não sei, profissional da marcenaria ou quem está decidindo aí que tipo de material usar nos seus móveis, tiver qualquer dúvida em relação ao MDP, o Leão aqui vai trazer a experiência dele, vai contar sobre qual a principal diferença desses materiais, qual que é a usabilidade, e aí vamos deixar aqui a voz da experiência falar. Essa voz da experiência, quando se manifesta em grupos em discussão sobre este assunto, me chamam de doido, que eu não conheço material. Pessoal, essa coisa de comparação é complicado. As pessoas botam na cabeça que um produto não presta, não procura saber a inovação que teve e já julga e acha que não tem valor. Não é bem assim. Existem diferenças do aglomerado antigo com o aglomerado atual, que é o MDP. A grande diferença está na pressagem, as duas camadas externas um pouco mais grossa e o principal,
a maior adição de resina no produto, então ele esfarela menos. E isso daí, ele é muito melhor do que o anterior, não tem como comparação. Aqui eu tenho um retalho de um aglomerado antigo. Vocês podem ver que ele realmente esfarela mais. Já na face a gente percebe isso, porque ele tinha menos resina. Vocês podem ver que é quase igual a parte da face com o meio, bem parecido. Está mais prensado, mas não é tanto igual como o de hoje. Aqui eu tenho um retalho do novo, MDP. Vocês podem ver que ele tem uma prensagem maior nas bordas. Essa prensagem, e com a resina, ela cria uma camada muito mais resistente. Ele leva grande vantagem no MDF sobre isso, carga mecânica e empeno. E ele empena menos que o MDF. MDF e MDP, se comparado, existem grandes diferenças. Tem os prós e contras de cada um. Aí depende do projeto que você irá fazer, você poderá optar por um ou não. Popularidade: MDF leva grande vantagem sobre MDP, justamente por aquilo que eu falei. Muitas pessoas confundem. E por que essa popularidade? Quando começou a fabricação do MDF, que as marcenarias começaram a usar, tiveram também um grande número de lojas de planejados. E essas lojas, com as belas propagandas, o que eles escrevem lá? Até hoje, 100% MDF. Então a população em geral e a maioria das pessoas botaram isso na cabeça achando que o MDF ele é muito superior. Não é. Se você olhar, os dois são bem similares e depende do projeto, cada um você terá um valor melhor em fabricar o teu armário. MDF leva vantagem em padrões. Você acha vários padrões justamente pela popularidade que eu citei. Então você acha todos os padrões novos em MDF e talvez você não acha esse mesmo padrão em MDF, se você for usar os dois no mesmo projeto. MDF é excelente para usinar, fresar, principalmente em produtos que irá pintar. Então, nesse ponto, o MDF é imbatível. Por quê? Ele tem uma camada nele, é homogênea. O MDF não tem aquelas partículas que existem no MDP, que para a pintura não é legal. Tanto a face também do MDP, ela é um pouquinho mais porosa do que MDF. Então, MDF imbatível para pintar. MDF é melhor para filetar. MDP para filetar, se você não souber passar a cola, souber. MDF é melhor para filetar. Por quê? Por causa dessa homogeneidade que tem, principalmente no topo dele. Ele não solta partículas. O MDP, ele solta pequenos grãos quase imperceptíveis à vista, mas se você passar o dedo, a cola gruda e ela pode se movimentar. Então ele tem essa desvantagem em relação ao MDF. Não que isso estraga, mas tem uma maneira de fazer isso que você passa uma cola antes e depois você passa uma outra mão de cola principal, resolve o problema. Estas pequenas partículas podem deixar a fita encaroçada. Podem, né? Porque se souber fazer, não fica. Outra vantagem do MDF, ele cega menos as serras. MDP cega mais os discos de serra. Isso é notório, a maioria do pessoal que usa ambos sabe disso. Assim como o MDF, existe o MDF claro, que é feito de pinos, e o MDF um pouco mais escuro, que é feito de eucalipto. E os de eucalipto cegam um pouco mais os discos do que o MDF de pinos. Consequentemente, o MDF de pinos ele é mais mole do que o MDF de eucalipto. Vantagens do MDP. Ele é um material mais leve, isso é ótimo, né? Ele é um material mais barato, não muito, mas é mais barato. Ele é melhor resistente a carga mecânica, sobre colocar peso em cima e empenar. Ele tem melhores resultados em testes, já vi isso no dia a dia e ele tem resultados melhores do que o MDF. MDP incha menos que MDF. Muita gente fala, MDF molha, estraga, esfarela tudo. O antigo sim, o novo não. Ele irá estragar como o MDF estraga. O MDF ele incha muito mais, então ele estraga da mesma forma. Só que o MDP, se você pôr um pouco de cola e apertar, ele até volta ao local, mas ele incha menos do que o MDF.
MDP gasta menos energia para ser produzido, então um produto em sustentabilidade melhor do que o MDF. Ele gasta menos energia no processo de fabricação. Ele polui menos quando usamos para fabricar nossos móveis e quando ele é descartado na natureza, polui menos do que o MDF. Outra vantagem que tem o MDP, que muitas pessoas não sabem, é que ele pode ser parafusado no topo sem furar. Eu fiz testes sobre isso e ele é muito superior, consegui tirar acho que 4 vezes mais e colocar do que o parafuso Spanô em relação ao MDF. Muito melhor nesse ponto. E no geral, melhor resistência estrutural MDP leva em relação ao MDF. Ô, Leão, isso que você falou é muito curioso, né, da questão do parafusamento no topo do MDF, porque o MDF, de fato, se você não fizer o pré-furo, você vai acabar soltando aqui o topo, né, espanando. E na hora que você faz o pré-furo, você só fica coisa de 1 milímetro para apertar, porque se você tiver mais que 1 milímetro para apertar, normalmente, regra geral, 1 milímetro o furo menor, o pré-furo menor do que o parafuso. Então ele fica restrito a isso daí. E outra, você deu uma bobeira no torque da máquina, ele deu uma girada em falso, o que acontece? Racha. Outra coisa, pessoal, muita gente confunde os materiais. Ele pega o MDP, que é o que mais fabricam, das lojas de armários populares, e esses armários populares têm um preço baixo, todo mundo sabe. Consequentemente, a encomenda ou o que eles usam de material, a qualidade do produto é menor. Assim como o MDP, a qualidade é menor, o MDF que eles usam também é menor. Por quê? Por causa do baixo custo que tem na fabricação. Sim. Então, não se compare com o que você compra aí nas madeireiras para fazer os seus armários. Você pode pegar um MDP de boa qualidade, você pode pôr parafuso nele. Eu fiz vários testes sobre isso, ele é muito superior ao arranque de parafuso. E não precisa furar, porque ele não racha. Por que ele não racha? Porque é resina juntamente com partículas de madeira. O MDF, ele é como se fosse uma pasta, ele vira como se fosse várias camadas de papéis e ela tem aquela fibra naquele sentido. Então ela abre nesse sentido, é natural. Mas sabendo usar tanto um como o outro para o projeto correto, não tem problema. E quando você espana um parafuso aqui, que você não faz o pré-furo, ele acaba quebrando esse revestimento melamínico aqui em cima, né? Inclusive, Leão, uma coisa que eu queria te perguntar, quando o MDF foi criado, quando você começou a trabalhar com o MDF, ele já vinha com revestimento melamínico ou ele era cru e você formicava? As primeiras placas eram crus e o principal era chileno, se eu não me engano, e nós deixamos, quando nós vimos como, não, isso não presta, isso é papelão, deixamos dentro d'água. Com uma semana dentro d'água não inchou. Ele realmente era um produto, vamos lá, uma placa naval. Né? Não era como é hoje, porque bateu uma água, você deixou uma gota d'água em cima dele, mesmo com melamina, de um dia para o outro, se essa poça d'água não secar com o ar ambiente, ela brota, ela consegue varar a melamina. Isso aconteceu no móvel que eu tenho no quarto. Ela varou a melamina e ficou aquela estrelinha assim. Quando eu passei a mão, falei, meu Deus. E por isso, inclusive, pessoal, que a tecnologia avançou nesse sentido, né? Porque hoje, eu tenho aqui um exemplo, a gente tem o MDF Ultra, que não é, muita gente se confunde, eu e o Leão a gente estava conversando aqui antes sobre isso, não é um MDF naval, não existe hoje no mercado um MDF que seja à prova d'água. Porque nem madeira é à prova d'água às vezes, né? Não. Madeira empena, madeira trabalha e tudo mais. Esse aqui que tem um material meio esverdeado é o MDF Ultra. Ele é uma novidade no mercado e ele é resistente à água. Todas as vezes, né, que a gente vai fazer um projeto na casa de um cliente, uma cozinha, um banheiro, a gente recomenda que se use o MDF Ultra, principalmente por causa do vapor da água, eventualmente escorre uma água ali e você limpa na sequência, porque realmente é um material que, se ficar em contato com a água durante muito tempo, ele não vai resistir, ele vai inchar, né, e todo mundo sabe que esse material não é realmente à prova d'água. Inclusive, Leão, você sabia que tem um outro MDF hoje em dia que chama MDF Fire?
Eu já ouvi falar sobre isso. Isso é ótimo, né? Por causa dos incêndio, no fogo não propagar aí quando pega fogo nos locais, né? Exatamente. É um MDF que ele é anti-chamas, que também é outra possibilidade que você pode sugerir para o seu cliente no momento de construir, por exemplo, uma torre quente de cozinha, né? Ou o armário embaixo do fogão, porque ele ajuda a não propagar as chamas, e aí é uma inovação da tecnologia também aí do mercado imobiliário para nós que trabalhamos, né, com marcenaria e para atender cada vez melhor aí os clientes. Então, pessoal, preste atenção nisso. Resistente não significa prova de. A prova de água existe o compensado naval, o madeirite usado na construção civil, aquele que vem com o plastificado é o melhor que tem. E no caso do MDF, existe um MDF que era o antigo maciça, que hoje é o MDF Arauco, que é o Super MDF, que esse sim, eles dão 50 anos de garantia, mas é um material que não vem revestido e ele é caro por causa do que ele pode ficar no tempo. Do que entrega, né? Então, quando você põe um pedido ou você cita para o cliente que é naval, qual o entendimento do cliente? Ele acha que é naval, ele pode até jogar água dentro, que aí você vai ter problemas, você vai ter que garantir o produto. Então, não confunda. Resistente, qual a grande vantagem desse? Em lugares, banheiro, vapor de chuveiro, vapor na cozinha, aquela água do vapor se solidifica, ele se transforma em água, em umidade, e ele vai atrás dos armários. Por isso que eu falo para todo mundo, não importa se é o Ultra ou o outro, todos os painéis que ficam o último à vista, coloca o filete atrás também. Sim. Esse aqui talvez até menos. Em gabinete, essas coisas, ele ajuda. Porque, agora a grande vantagem dele, ele foi fabricado porque se cair, derramar uma água, um sifão deu um problema e molhou, ele não vai estufar de uma vez e secar rápido. Mas se isso ficar constantemente, ele irá mofar, ele irá inchar, irá estragar da mesma forma. Tudo depende do cuidado. Isso que o Leão falou, do filete atrás do armário. É importante que você tome esse cuidado, porque a gente sabe que são materiais que, como o Leão falou, não são à prova d'água. O MDF Super da Arauco, ele realmente é um produto que foi feito, ele pode ficar no tempo. Ele pode ser pintado, ele pode ser revestido. Esse realmente, ele é a prova d'água. Ele é um MDF que, vamos lá, podemos dizer, é naval. Tanto que eles dão 50 anos de garantia nesse produto. Então ninguém dá uma garantia tão longa assim se o produto não for bom. E complementando o assunto do MDF Ultra, e alguns fabricantes, eu acho que a Arauco é hidrófugo, e existe também, muita gente desconhece, o MDP Plus. Esse material, ele é muito superior em todos os testes realizados, ele tem mais larga vantagem sobre o MDF Ultra. Em teste realizado, inclusive em imóveis feitos em regiões litorâneas, onde a umidade do ar ela atrapalha muito, por isso que não se usa o MDF normal nessas regiões litorâneas serranas, por causa dessa umidade do ar. E se você chegar a usar, o ideal é filetar tudo, porque acaba tendo problema. Então, foram feitos testes nesse MDP Plus com o mesmo teor de umidade dessas regiões serranas, e o tanto que ele inchou foi mínima. Foi um resultado excelente. Procure saber sobre isso. Pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? A gente quer saber, deixa aí nos comentários qual que é a sua experiência com o MDF, com o MDP. Você tem alguma dúvida? Eu e o Leão, a gente está aqui para responder, né, Leão? Sim, agradecemos ao Grupo Gemad dar essa oportunidade de nós passarmos essas informações, e coloque nos comentários alguma coisa que tiver, cite meu nome aí que eu conseguirei tirar tua dúvida se ficou alguma coisa em aberto aí para tirar a tua dúvida. Maravilha. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Aparecemos juntos aqui, hein?